Aos olhos da minha filha e do marido arrogante dela, eu não passava de um velho senil e pobre que nem conseguia lembrar de pagar a conta de luz. Mas então, eles jogaram uma petição de curatela na minha mesa de centro, me declarando insano, para roubar meu controle e me chutar da casa que construí com meu próprio sangue e suor. Eu não gritei, eu não implorei. Eu simplesmente sorri, saí pela porta e fiz exatamente uma ligação com um único comando código SARA. Quando chegaram na manhã seguinte para apagar meu legado, perceberam que a casa estava vendida, as contas bancárias zeradas, e eles estavam oficialmente sem teto. Antes de eu contar exatamente o que significava código SARA e como esmaguei a arrogância deles, me diga nos comentários de onde você está assistindo e, por favor, se inscreva se você acredita que nunca se deve confundir a bondade de um pai com fraqueza. Eu estava parado na sala de estar da casa que construí com as minhas próprias mãos. O sol do final de outubro entrava pelas grandes janelas salientes, lançando uma luz dourada pálida sobre o assoalho de carvalho que eu mesmo havia aplainado e lixado 40 anos atrás. Esta casa, nosso lugar no distrito de Azurest, em Sag Harbor, sempre foi meu santuário. Era um lugar onde podíamos respirar um refúgio histórico, onde uma família negra podia apenas ser uma família, sem o peso do mundo pressionando nossos pescoços. Mas hoje o ar parecia errado. O cheiro familiar de sal e cedro estava sufocado por algo diferente, algo frio, estranho e cortante. Eu segurava o único porta-retratos que mantinha sobre a lareira. Era uma foto de Sarah, minha falecida esposa, tirada no verão de 1985. Ela estava rindo, um sorriso tão brilhante que ofuscava ao sol seu cabelo natural, preso na brisa do oceano, vinda da Baía de Peconic. Já se passaram 2 anos desde que a perdi, mas a dor ainda é tão aguda quanto o vidro recém-quebrado no meu peito. Passei meu polegar áspero sobre o vidro frio, tentando extrair algum calor da memória, tentando ouvir a voz dela sobre o silêncio da casa vazia. Bam! A porta da frente se abriu violentamente, batendo com força contra a parede de gesso, com uma violência que fez o assoalho tremer. Eu recuei, quase derrubando o porta-retratos. Era Jasmine, minha filha, e ela não estava sozinha. Seu marido Marcos entrou logo atrás dela, como uma nuvem de tempestade num terno sob medida. Marcos, o jovem gestor de fundos de investimento, que sempre parecia ter acabado de sair de uma revista de estilo de vida de luxo, nem sequer olhou para mim. Ele estava com seu telefone de último modelo pressionado ao ouvido, a voz ecoando com aquela marca especial de arrogância da costa leste, que pressupõe que todos os outros são apenas ruído de fundo. Exatamente 7.000 pés quadrados com vista direta para a água, dizia ele alto o suficiente para eu ouvir, mas sem falar comigo. É uma vista de milhões de dólares. Será o local perfeito para o baile de gala de tecnologia no final do mês. Os investidores vão enlouquecer. Apenas feche o negócio. Ele passou direto por mim como se eu fosse um móvel velho indo direto para as janelas do chão ao teto para admirar seu novo prêmio. Jasmine, com o rosto numa máscara de impaciência fria, marchou até mim. Não houve olá, não houve abraço, não houve calor. Pai, ela disparou com a voz afiada e quebradiça. Não entule o lugar. Antes que eu pudesse processar suas palavras, ela arrancou a foto de Sarah das minhas mãos. Meus dedos ainda estavam fechando ao redor da moldura, e fez um som seco de raspagem quando ela a puxou do meu aperto. Precisamos de espaço, disse ela, descartando a memória da própria mãe como se fosse lixo. Ela jogou o porta-retratos em uma poltrona próxima com a face virada para baixo. Um ato simples e brutal de desrespeito que me atingiu com mais força do que um golpe físico. Senti meu sangue começar a esquentar, uma queima lenta que vinha ardendo há muito, muito tempo. Respirei fundo, lutando para manter a voz equilibrada, lutando contra a vontade de gritar. Jasmine, você não ligou. Eu não tenho tempo para ligar, ela.
retrucou mal, olhando para mim. Ela passou um dedo crítico pela mesa de jantar. Está empoeirado. Você não consegue nem manter o lugar limpo mais. Marcos finalmente desligou o telefone e se virou sorrindo para Jasmine, mas não para mim. Está tudo certo, amor. Falei com os organizadores do evento. Eles vão mandar uma equipe de limpeza pesada e alguns designers de interiores na segunda-feira. Eu fiquei ali parado piscando. Designers, organizadores de eventos. De que diabos vocês dois estão falando? Jasmine soltou um longo suspiro teatral, do tipo que se usa com uma criança lenta que simplesmente não está entendendo a lição. Pai, escute. Vou simplificar. Nós estamos aqui para assumir o controle. Assumir o controle? Perguntei com a voz baixa. É isso mesmo, disse ela cruzando os braços sobre a blusa de grife. Marcos precisa desta casa para um grande evento da empresa no final do mês. A reputação dele depende disso. Marcos interveio com o tom pingando uma doçura paternalista. Elijah são clientes importantes. Estamos falando de dezenas de milhões em novo capital. Não podemos recebê-los em algum salão alugado ou num clube de golfe barato. Este lugar, ele olhou ao redor da sala com um olhar de avaliação em vez de apreciação. Tem potencial. E você, Jasmine, continuou me encarando. Vai se mudar para a casa do Trey. Já falei com ele. Seu antigo quarto ainda está lá. Vai ser bom para você. Alguém pode ficar de olho em você. A maneira como ela disse, ficar de olho em você, fez meu estômago revirar como se eu fosse algum velho senil em quem não se pode confiar, nem para ferver água, e não o homem que construiu cada coisa que ela já desfrutou na vida. Não, eu disse. Minha voz era baixa e firme. As sobrancelhas de Jasmine se ergueram. Não repeti. Esta é a casa da sua mãe. Esta é a nossa casa. Eu não vou a lugar nenhum. O silêncio encheu a sala pesado e sufocante. Marcos olhou para mim, depois para Jasmine, e então riu. Foi um som curto, agudo e feio. Escute, Elijah, disse ele aproximando-se de mim. Ele era um pouco mais alto, mas não tinha peso, não tinha gravidade. Era apenas um terno vazio, cheio de ar quente. Você tem 68 anos. Você não usa um ativo de 5 milhões de dólares. É um desperdício. Está apenas aqui juntando poeira assim como você. Precisamos disso para construir relacionamentos para criar valor. Valor. Eu o encarei. Ela nem sequer chama de nosso lar, pensei. Apenas a casa, o ativo. Lembrei-me de 40 anos atrás. Eu e Sarah, apenas garotos na casa dos 20, juntando cada centavo que tínhamos para comprar este pedaço de terra em Azurest. Naquela época, os Hamptons não eram acolhedores para gente que se parecia conosco. Esta comunidade era o único lugar onde uma família negra podia construir um legado à beira da água. Caras como Marcos teriam rido deste bairro naquela época. Eu preguei cada prego nesta casa. Eu derramei a fundação. Eu coloquei as telhas. Meu suor e o amor de Sarah estão nos próprios ossos deste lugar. E agora esse moleque que nasceu em berço de ouro e nunca trabalhou duro um dia na vida, estava parado no meu santuário falando comigo sobre valor. Vocês dois podem ir embora, eu disse novamente, minha voz como aço. Eu não vou sair. Jasmine me encarou. A irritação sumiu de seu rosto, substituída por um olhar frio e terrivelmente calculado. Pai, disse ela com a voz plana e desprovida de qualquer calor filial. Eu não estou pedindo. Ela caminhou até sua bolsa de grife. Cara que estava descansando no sofá, puxou um maço grosso de papéis legais e os jogou na mesa de centro com um baque pesado. Isto, anunciou, ela é uma petição de emergência para curatela. Eu a registrei no tribunal esta manhã. Meu estômago se contraiu, como se eu tivesse engolido uma pedra. Curatela. É isso mesmo. Marcos interveio, seu sorriso presunçoso retornando enquanto parava ao lado dela. Você tem dado sinais, Elijah. Você esqueceu de pagar a conta de luz no mês passado. Eu esqueci porque estava em Tóquio por 3 semanas, fechando um negócio massivo de transporte marítimo, mas eles não sabiam disso.
Achei que você estava recusando cuidados médicos, acrescentou Jasmine cruzando os braços. Recusei porque não preciso da cirurgia inútil e cara nas costas que vocês dois vêm me empurrando só para conseguir um pagamento do seguro. Jasmine me olhou bem nos olhos. Você está mostrando sinais claros de demência. O tribunal verá que você não é mais competente para administrar seus próprios assuntos. Eu quase ri alto. Competente. Você acha que um tribunal vai acreditar nessa asneira? Ah, eles vão acreditar, disse Jasmine com a voz pingando veneno. Especialmente quando ambos os seus filhos testemunharem. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Ambos. Trey. Peguei meu telefone. Minhas mãos tremiam não de medo, mas de uma raiva tão pura que era quase cegante. Disquei o número de Trey. Tocou 2 vezes, então ele atendeu. Pai. A voz dele estava fraca e aguada. Trey, o que é isso? O que sua irmã fez? Houve uma longa pausa. Eu podia ouvi-lo respirando do outro lado. Pai, Jasmine disse que é para o melhor. Ela disse que você está se tornando um perigo para si mesmo. Ela pagou meus cartões de crédito, pai. Minha dívida. Eu não precisava ouvir mais nada. Desliguei. Trey, meu filho, o sensível, o artista para quem paguei um mestrado que ele nunca usou. O filho que tinha $80.000 em dívidas de investimentos ruins e um estilo de vida que não podia bancar. E Jasmine, ela o havia comprado. Ela comprou meu filho pelo preço de um sedã de luxo mediano. Levantei os olhos do telefone. Jasmine estava olhando para o relógio, um Cartier de ouro que eu havia lhe dado no aniversário de 30 anos. Eu não quero tornar isso feio no tribunal, pai, disse ela. Apenas nos dê as chaves. Estamos sendo generosos. Vamos te dar 12 horas para sair. Faça as malas com o que precisa. A equipe de limpeza estará aqui às 8 da manhã de amanhã para jogar fora o resto dessa tralha. Marcos deu um passo à frente e bateu no meu ombro um gesto que pretendia ser amigável, mas parecia uma ameaça. Hora de ir, Elijah. Você não pode bancar essa briga. Diabos, você mal pode pagar para aquecer este lugar no inverno. Olhei para eles, para minha filha com o rosto retorcido pela ganância, para o marido dela com os olhos brilhando de triunfo. Eles achavam que me tinham nas mãos, achavam que tinham vencido. E naquele momento toda a raiva simplesmente evaporou, deixou para trás algo frio, duro e perfeitamente claro. Eu sorri. Não foi um grande sorriso. Foi apenas um pequeno levantar nos cantos da boca. Um sorriso que não alcançava meus olhos. Foi um sorriso que fez a mão de Marcos recuar do meu ombro. Foi um sorriso que fez Jasmine dar um pequeno passo involuntário para trás. Eles claramente não sabiam o que fazer com aquilo. Isso não estava no plano deles. O velho senil não deveria sorrir. Olhei para eles. Meus filhos que tinham acabado de tentar me despojar do meu lar, da minha dignidade e da minha mente. Tudo bem, eu disse. Minha voz estava quieta. Jasmine piscou. O que tudo bem? Repeti. Vocês venceram. Eu vou embora agora. Eles pareciam confusos. Foi fácil demais, mas a ganância rapidamente ofuscou a suspeita deles. O sorriso presunçoso de Marcos retornou. Jasmine soltou um suspiro de alívio, sua máscara de filha preocupada voltando ao lugar. É para o melhor, pai. Você vai ver. Só preciso de uma coisa, eu disse. Passei por eles. Peguei a foto de Sara da poltrona, onde Jasmine a havia jogado, e guardei-a cuidadosamente no bolso da minha camisa de flanela. Estarei fora pela manhã, disse eu. Saí pela porta da frente, deixando-os parados no meio da minha sala de estar, já medindo o espaço para os móveis novos. Ouvi Jasmine rir, enquanto fechava a porta, um som agudo e cortante de vitória. Entrei na minha caminhonete, minha Chevy Silverado 2015, aquela com um amassado no para-choque e a caçamba cheia de ferramentas. A caminhonete que eles viam apenas como mais uma prova de que eu era um pobre velho que não conseguia se virar. Eles viam a caminhonete velha, viam a camisa de flanela,
Viam o homem negro de 68 anos que achavam que podiam simplesmente empurrar para o lado. Eles não viam o homem que havia vendido uma startup global de software de logística por 80 milhões de dólares 6 meses atrás. Não viam o homem que passou os últimos 20 anos se tornando silenciosamente um dos investidores anjo mais bem-sucedidos do setor de tecnologia. Não viam o homem cujo patrimônio líquido era nesta manhã de 125 milhões de dólares. Eles viam o pobre papai. Ótimo, pensei, enquanto girava a chave e o motor roncava ganhando vida. Deixem que pensem isso. Não dirigi para o apartamento de Trey. Não dirigi para um motel barato. Dirigi para um hangar privado no aeroporto JFK. Passei pela equipe de segurança que assentiu para mim com respeito direto para o luxo silencioso do lounge privado. Sentei-me em uma cadeira de couro e peguei meu telefone. Disquei um número. Meu advogado, meu gerente de patrimônio, o homem que sabia onde estava cada centavo. Ele atendeu no primeiro toque. Sr. Barnes, presumo que esta não seja uma ligação social. Sterling, disse eu com a voz calma. Código Sara. Houve uma inspiração brusca do outro lado. Ele sabia o que aquilo significava. Senhor, tem certeza? Execute, ordenei. Venda a casa de Sag Harbor. Quero vendida até amanhã de manhã. Comprador à vista. Não me importo com o preço. Me importo com a velocidade. Quero fechado antes das 9. Pode fazer isso. Tenho uma oferta permanente de um comprador que tenta entrar em Azureste há anos, disse Sterling totalmente profissional. Ele pagará em dinheiro. Quem é? Perguntei embora já suspeitasse. Dante Graves, respondeu Sterling. Permiti-me um sorriso real desta vez. Dante Graves, o maior rival de Marcos. O homem que Marcos odiava mais do que qualquer pessoa na Terra porque Dante havia construído um império real enquanto Marcos apenas administrava o dinheiro dos outros. Perfeito, eu disse. Venda para ele. Diga que ele pode tomar posse às 7:30 da manhã. Considere feito, disse Sterling. Ótimo. Mais uma coisa, Sterling. Aquela cobertura em Tyson's Corner. Aquela que Jasmine e Marcos acham que possuem. Ah, sim, a propriedade da Nate Holdings LLC. O que tem ela? Inicie os procedimentos, disse eu, olhando para as luzes da pista. Tome-a de volta. Às 8:05 da manhã seguinte, meu avião estava levantando voo da pista no JFK, inclinando-se para o leste sobre o Oceano Atlântico. E pontualmente, a 80 quilômetros dali, em Sag Harbor, a Range Rover branca de Jasmine e o Tesla preto de Marcos estavam entrando na estrada de cascalho da casa de Azureste. Eles não estavam sozinhos. Uma enorme van branca marcada Elite Hamptons Cleaners entrou logo atrás deles com o escapamento estourando no ar fresco da manhã. Eles estavam prontos para esfregar toda a minha vida dali para fora. Tive muito tempo para imaginar essa cena. Repassei-a na minha cabeça 1000 vezes, baseando-me no que meu advogado Sterling reuniu mais tarde a partir dos relatórios de segurança e dos registros de mensagens. Jasmine saiu do carro como se fosse a realeza retornando ao seu castelo. Ela usava óculos de sol enormes que provavelmente custavam mais do que minha primeira caminhonete de trabalho. Ela parecia, tenho certeza, impaciente e irritada por ter que estar ali para supervisionar. Marcos já estava ao telefone ladrando ordens antes mesmo de seus mocassins italianos caros tocarem o cascalho. Sim, eu quero a sala de estar inteira estripada, consigo ouvi-lo dizendo. Aquela lareira velha com as pedras de rio quero arrancada até o meio-dia. Vamos colocar uma parede de vinhos de vidro. Precisa parecer moderno. Eles subiram até a varanda da frente, a varanda onde me sentei com Sara por 40 anos, observando as tempestades de verão chegarem da Bahia. Eles estavam embriagados com a vitória. Achavam que tinham vencido. Achavam que o velho estava derrotado e desaparecido. Consigo ouvir a risada de Jasmine, aquele som agudo e cortante que ela faz quando consegue o que quer. Aposto que ele deixou uma bagunça enorme.
Ela provavelmente disse, torcendo o nariz, ao olhar para o revestimento da casa. Ele deve ter sentado aqui e chorado a noite toda. É tão patético. Marcos, é claro, teria rido junto com ela. Ele provavelmente está encolhido naquele futon minúsculo do Trey, agora se perguntando o que o atingiu. Eu não vou embora. Famosas últimas palavras de um velho tolo senil. Ele trouxe isso para si mesmo. Jasmine teria retrucado tentando se agarrar à sua justificativa, tentando se agarrar ao passado. É simplesmente triste. Esse é o problema com a geração dele, amor, Marcos diria a ela, passando o braço pela cintura dela. Eles não entendem o progresso. Isso não é uma memória. Isso é um ativo. E agora é o nosso ativo. Eles chegaram à porta da frente. Jasmine virou-se para o capataz da equipe de limpeza, que estava arrastando um aspirador pesado escada acima. Tudo bem, escutem aqui. Eu quero este lugar estéril até às 5. Tudo o que está dentro vai embora. Móveis, tapetes, cortinas, fotos de família, tudo. Ensaquem. Vamos doar o lixo para a caridade mais tarde. Eu quero vazio. Aquele era o momento de triunfo deles. Marcos, com seu sorriso arrogante e presunçoso, puxou a chave que eu havia lhe dado anos atrás para emergências. Ele estava pronto para fazer sua grande entrada para tomar posse, oficialmente, do meu legado. Ele empurrou a chave na fechadura, pronto para girá-la e começar seu novo reinado. Marcos colocou a chave na fechadura. Ela não girou. Ele a chacoalhou. Nada. Era sólida como uma rocha. Ele a enfiou novamente com mais força, o rosto ficando vermelho. Que diabos, ele murmurou. O velho trocou as fechaduras. Ele é tão senil assim? Apenas arrombe a porta. Marcos disparou. Jasmine com a paciência esgotada. Os faxineiros estão recebendo por hora, e sou eu quem paga. Mas antes que Marcos pudesse jogar o ombro contra a porta de carvalho maciço que eu instalara, um som fez os dois congelarem. Era o triturar quieto e pesado de pneus no cascalho da entrada. Um longo sedã Maybach, de 2 tons impossivelmente brilhante e preto, ronronou silenciosamente subindo a entrada. Ele parou bem atrás do Tesla de Marcos, bloqueando-o efetivamente. A equipe de limpeza parou o que estava fazendo, todos os olhos no carro. Isso não fazia parte do plano. Jasmine soltou um bufo irritado. Ótimo. Mais interrupções. Quem é esse? A porta do motorista do Maybach se abriu e um homem em um terno cinza-carvão perfeitamente ajustado saiu. Ele parecia afiado, caro e totalmente calmo. Este era o Sr. Brooks, o corretor imobiliário de alto padrão que Sterling havia arranjado. Ele contornou a frente do carro e abriu a porta traseira do passageiro. Um homem saiu. Ele era alto, negro e irradiava o tipo de poder sem esforço que Marcos tentava tanto imitar, mas nunca conseguia dominar. Ele usava um casaco de caxemira sobre um terno sob medida e tinha um sorriso relaxado e predatório. Era Dante Graves. Marcos congelou. O queixo dele caiu literalmente. Dante Graves não era apenas um rival. Ele era o rei da cena tecnológica de DC, o homem que havia esmagado as últimas 3 tentativas de fusão de Marcos. Dante era tudo o que Marcos fingia ser. Dante ignorou completamente Jasmine e Marcos. Em vez disso, olhou para a casa com o rosto cheio de apreciação. É realmente espetacular, Brooks, disse Dante, sua voz ecoando claramente no ar da manhã. As filmagens do drone não fizeram justiça. Aquela alvenaria é original. Assentada à mão pelo proprietário anterior, disse Brooks sorrindo. Aquilo foi demais para Jasmine. Aquela era a casa dela, a vitória dela. Quem eram aquelas pessoas agindo como se pertencessem ali? Ela marchou escada abaixo, os saltos afundando na grama macia. Com licença, ela gritou a voz alta e aguda. Posso ajudar. Esta é uma propriedade privada. Brooks, o agente, virou-se para ela. Seu sorriso era educado, profissional e completamente inabalado. Bom dia. A senhora deve ser a Jasmine. Jasmine parou.
Como você sabe meu nome? Quem é você? Eu sou o Sr. Brooks, disse ele estendendo uma mão que Jasmine ignorou. Estamos apenas aqui para a vistoria final. O novo proprietário queria ver o local imediatamente antes da chegada de sua equipe de segurança. Marcos havia se aproximado por trás de Jasmine, estufando o peito tentando parecer imponente na frente de Dante. Vistoria. Vistoria para quê? Nós somos os proprietários. Agora vou ter que pedir para vocês saírem. Vocês estão invadindo propriedade alheia. O sorriso educado de Brooks não vacilou por um segundo. Ele olhou para o tablet que segurava. Ah, vejo a confusão. Os senhores devem estar enganados. Vocês não são os proprietários. Jasmine soltou uma risada, um som como gelo rachando. Enganados. Você está enganado. Esta é a nossa casa. Pertencia ao meu pai, Elijah Barnes. Mas ele não está mais... Bem, ele não está mais no comando. Nós estamos. Agora saiam da nossa propriedade. Ah, disse Brooks tocando na tela. Elijah Barnes. Sim, o ex-proprietário. Aquela palavra os atingiu como um trem de carga. Pairou no ar salgado, afiada e inegável. Ex. O rosto de Jasmine ficou pálido. O quê? O que você acabou de dizer? Ex-Marcos interveio, a voz tremendo de raiva. Escuta aqui, amigo. Eu não sei que tipo de golpe você está aplicando, mas temos uma petição registrada no tribunal. Não há golpe nenhum, senhor, disse Brooks, a voz ainda perfeitamente nivelada. O senhor Elijah Barnes vendeu a propriedade esta manhã. O fechamento foi finalizado às 7h30. Silêncio mortal. A equipe de limpeza se entreolhou sentindo o desastre. Jasmine apenas olhava fixamente com a boca entreaberta. Isso é impossível, Marcos gaguejou finalmente encontrando a voz. Isso é uma mentira. Ele não poderia. Nós somos os guardiões legais dele. Ele não pode vender. Jasmine gritou, a voz falhando. Nós registramos uma petição. Ele é mentalmente incompetente. A venda não é válida. Brooks finalmente abandonou o sorriso educado. Sua expressão tornou-se fria. Senhora, eu não sei nada sobre uma petição. O que eu sei é que estou aqui com o Sr. Dante Graves, o novo proprietário legal desta propriedade de 5 milhões de dólares. A venda foi fechada 1 hora atrás. Foi uma oferta em dinheiro assinada e executada pelo Sr. Barnes e seu consultor jurídico, o Sr. Sterling. É 100% válida. Agora, continuou Brooks, virando-se para Dante. Se o senhor me seguir, mostrarei a suíte master. Não, Jasmine gritou. Ela avançou tentando passar por Brooks para chegar à porta da frente. Esta é a minha casa. Saiam, saiam. Marcos a agarrou, mas ele estava tão atordoado quanto ela. Ela está certa. Isso é ilegal. Nós vamos processar você. Vamos processar o velho. Vamos processar o novo dono. Dante Graves finalmente falou. Ele olhou para Marcos com uma mistura de pena e nojo, da maneira como um leão olha para um rato. Homenzinho, disse ele com a voz grave e retumbante. Você está fazendo papel de bobo. Eu acabei de comprar esta casa. Eu tenho a escritura. Eu tenho as chaves. Dante enfiou a mão no bolso e puxou uma chave nova e brilhante. Ele a jogou no ar e a pegou. Agora, disse Dante aproximando-se de Marcos. Sugiro que você pegue sua esposa, sua equipezinha de limpeza e seu terno barato e saia do meu gramado antes que eu chame minha equipe de segurança para removê-los. Marcos ficou roxo. Você não pode falar comigo assim. Você sabe quem eu sou? Dante riu. Foi uma risada rica, genuína. Ah, eu sei quem você é, Marcos. Você é o cara que quase entrou para a lista da Forbes, mas falhou. E agora você é o cara invadindo a minha propriedade. Brooks subiu até a porta da frente. Ele deslizou a nova chave na fechadura. Ela girou com um clique suave e satisfatório. A porta se abriu. Bem-vindo ao lar, Sr. Graves, disse Brooks. Jasmine ficou ali congelada. Seu rosto era uma máscara de pura raiva incompreensível. Tinha acabado. O local do evento, o ativo, a vitória.
tudo havia evaporado no sol da manhã. Brooks virou-se para o capataz da equipe de limpeza. Senhor, receio que seus serviços não serão necessários para o Sr. Graves. Ele tem sua própria equipe. O senhor precisará enviar sua fatura para... Bem para eles. Ele gesticulou para Jasmine e Marcos. Aquele foi o golpe final. O rosto do capataz endureceu. O que ela me disse que esta era uma conta corporativa? Tenho certeza que disse, comentou Brooks. Agora, por favor, desocupem as instalações imediatamente. Dante subiu os degraus, parou na porta e olhou para trás para Marcos. Boa tentativa com o baile de gala, Marcos. Ouvi dizer que você estava procurando um local. Talvez você possa alugar o centro comunitário no fim da rua. Ouvi dizer que eles têm vagas. Dante entrou e fechou a porta na cara deles. A viagem de Sag Harbor de volta para Tysons Corner, na Virgínia, é longa. Geralmente são 5 horas de trânsito e estresse, mas para Jasmine e Marcos deve ter parecido uma vida inteira. Eu já estava no meu segundo copo de vinho em algum lugar sobre o Atlântico, mas consigo imaginar cada minuto daquela jornada. Não teria sido uma viagem tranquila. Teria sido uma viagem silenciosa. Aquele tipo de silêncio opressivo e pesado que é muito mais alto do que qualquer gritaria. O choque inicial e quente da derrota no gramado teria esfriado, transformando-se em uma raiva fria e aterrorizada. Marcos estaria em seu Tesla preto, apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estariam brancos. A mente dele não estaria apenas na casa de 5 milhões de dólares que ele havia perdido. Estaria em Dante Graves. Estaria nos clientes para quem ele havia se gabado. Estaria no baile de gala da empresa que agora era uma cratera fumegante em sua carreira. Ele estaria calculando o custo dessa humilhação e estaria culpando Jasmine. E Jasmine, ela estaria logo atrás dele em sua Range Rover branca. Aquela que eu paguei a entrada como um presente de parabenização pela formatura na faculdade de Direito. Ela ainda estaria tentando meu número repetidas vezes, o polegar esfaqueando meu nome de contato na tela. Ela estaria deixando mensagens de voz que eu sabia mesmo sem ouvir que seriam uma espiral espetacular. Elas iriam de: pai, você tem que me ligar, isso é um erro terrível, para: seu velho bastardo, eu vou te destruir por isso. Então, em algum lugar perto da ponte memorial de Delaware, justo quando o trânsito estava engrossando num pesadelo de para-choque com para-choque, uma pequena luz laranja teria piscado no painel dela. O aviso de pouco combustível. Ela teria girado o volante bruscamente, cortando 2 faixas de tráfego sem dar seta e entrando em um enorme posto de gasolina de estrada brilhantemente iluminado. Ela sairia batendo a porta do carro com tanta força que o veículo inteiro tremeria. Ela nem olharia para o preço do galão. Ela apenas agarraria a bomba, arrancaria seu cartão American Express Platinum da carteira e o enfiava na ranhura. A tela piscaria, processando, então apitaria. Um som áspero de rejeição. Transação falhou. Por favor, consulte o caixa. Consigo ver o rosto dela. A confusão. O flash de pura irritação. Máquina estúpida, ela teria murmurado, puxando o cartão e enfiando-o de volta com mais força desta vez. Cartão recusado. Inacreditável. Ela gritaria para ninguém em particular. Ela invadiria a loja de conveniência, provavelmente cortando a frente de uma família, tentando comprar refrigerantes e batatas fritas. Ela batia o cartão no balcão. Sua bomba no número 7 não está funcionando. Ela dispararia para o caixa. O caixa, um garoto adolescente apenas tentando terminar seu turno, suspiraria. Ele pegaria o cartão. Ele passaria. Desculpe, senhora, foi recusado. Isso é impossível, diria Jasmine, a voz subindo, atraindo olhares da fila atrás dela. Esse é um cartão Platinum. Não tem limite. Passe de novo. Eu passei, diria o garoto, levantando as mãos em rendição. Foi recusado. Ótimo, ela bufaria, cavando em sua bolsa cara. Ela puxaria outro cartão, um Visa Signature. Tente este aqui. Ele passaria.
A máquina zumbiria. Recusado. O rosto dela ficaria pálido. Isso não era mais apenas aborrecimento. Isso era pânico frio e cortante. Ela tentaria um terceiro cartão, o cartão de débito do banco. Aquele vinculado à sua conta corrente. Recusado. O que há de errado com você? Ela provavelmente começaria a gritar com o pobre garoto. O que está acontecendo com o sistema de vocês? O banco deve ter congelado minhas contas. É um erro. Devem ter sinalizado como fraude porque estou fora do estado. Marcos teria parado ao lado da bomba dela irritado, imaginando o que estava demorando tanto. Ele a veria discutindo lá dentro e reviraria os olhos. Ele teria que entrar agindo como o herói. Ele empurraria as pessoas na fila, revirando os olhos para ela como se ela fosse a incompetente. Sai pra lá, Jasmine, ele diria com a voz pingando condescendência. Você não consegue nem comprar gasolina sem fazer um drama. Ele puxaria seu próprio cartão. Seu elegante cartão corporativo de metal preto. Coloque neste aqui, ele diria ao caixa, jogando-o no balcão. Encha o tanque. O garoto pegaria o cartão preto. Ele passaria. Recusado. Marcos congelaria. Ele encararia a máquina de cartão. O que passe de novo? Eu tentei, senhor, diria o garoto. Diz, não honrar. Não honrar. Marcos sussurraria. A arrogância drenaria de seu rosto, deixando-o cinza e frouxo. Ele pegaria seu cartão pessoal. Recusado. Ele pegaria seu cartão de débito. Recusado. A fila atrás deles estaria ficando inquieta. As pessoas estariam arrastando os pés, murmurando sobre a demora. A humilhação estaria queimando a pele deles. Ali estavam duas pessoas vestidas com milhares de dólares em roupas, dirigindo carros que valiam mais do que as casas da maioria das pessoas. E eles não conseguiam comprar $50 de gasolina. Finalmente, Jasmine se lembraria do dinheiro de emergência. Ela correria de volta para o carro e cavaria pelo porta-luvas, empurrando de lado os cremes de mão de luxo e os estojos de óculos de grife até encontrá-lo. Um maço amassado de notas de 20 e 10 que ela mantinha para manobristas. Ela correria de volta para dentro com as mãos tremendo e jogaria o dinheiro no balcão. Só pega ela, sussurraria sem olhar para o caixa, sem olhar para as pessoas encarando-os. Só liga a bomba. Eles caminhariam de volta para seus carros em silêncio. Eles bombeariam a gasolina em silêncio. Mas aquele silêncio havia mudado. Não era mais o silêncio da raiva. Era o silêncio do medo. Um medo frio e rastejante. Eles voltaram para seus carros. Eles entraram de volta na rodovia. Mas enquanto dirigiam os quilômetros restantes em direção à Virgínia, a compreensão estaria se instalando como uma pedra pesada em suas entranhas. A casa foi apenas o começo. O posto de gasolina não foi uma falha técnica. Foi uma mensagem. E eles estavam apenas começando a lê-la. Eles chegaram à cobertura em Tyson's Corner, justo quando o sol estava começando a se pôr sobre o horizonte da Virgínia. Eles estavam exaustos, humilhados, e agora estavam aterrorizados. Aquele pequeno incidente no posto de gasolina havia plantado uma semente de puro pavor no coração da minha filha, mas a verdadeira colheita ainda estava por vir. Eles entraram em seu apartamento moderno e reluzente, aquele com janelas do chão ao teto com vista para toda a área metropolitana de DC, aquele que eu paguei. O silêncio que havia preenchido seus carros agora enchia sua casa. Marcos jogou as chaves na bancada de mármore e o som ecoou no enorme espaço vazio como um tiro. Jasmine desabou em um de seus sofás de couro branco, chutando seus saltos caros e encolhendo as pernas sob si. Ela parecia pequena, ela parecia assustada. E então o telefone de Marcos vibrou. Era uma mensagem de texto, depois outra. Era o capataz da equipe de limpeza lá de Sag Harbor. Onde está meu pagamento? Dizia a mensagem. Tenho uma equipe para pagar. Você me deve $800 pela taxa de deslocamento e a reserva mínima. Marcos praguejou baixinho. Ele era um homem que odiava pontas soltas, especialmente pontas soltas que lhe custavam dinheiro. Velho inútil,
murmurou ele, me culpando pela conta da limpeza. Agora tenho que pagar esses idiotas do meu próprio bolso. Ele puxou seu laptop e sentou-se em sua mesa de vidro. Ele entrou em seu portal bancário online. Encontrou a fatura da empresa de limpeza e clicou em Pagar conta. Ele digitou as informações da conta, aquela que usava para todas as despesas comerciais. Ele apertou Enter. Uma pequena caixa vermelha apareceu em sua tela. Transação falhou. Fundos insuficientes. Marcos olhou fixamente para aquilo. Insuficientes. O que? Ele verificou o saldo. A conta, que deveria ter pelo menos $50.000, agora lia negativo $12.250. Ele sentiu um choque de puro pânico elétrico. Não, não, não. Ele mudou para outra conta, uma conta poupança conjunta que compartilhava com Jasmine. Saldo, $0. Jasmine. Ele gritou, a voz de repente aguda e fina. Venha aqui agora. Jasmine correu com o rosto pálido. O que foi? O que há de errado? As contas, gaguejou Marcos, apontando para a tela. Elas estão... Olhe. Ela viu os zeros. O que é isso? É um erro. Tem que ser um erro do banco. Ligue para eles. Marcos estava clicando freneticamente, logando em outro portal, seu portal principal, aquele que gerenciava sua taxa de consultoria trimestral. Eu poderia ter dito a ele para não se incomodar. Pensei enquanto sinalizava para a comissária de bordo por uma garrafa de água. Veja bem, Marcos. Acha que é um gerente de investimentos brilhante. O que ele nunca se preocupou em descobrir é que seu maior cliente, aquele que lhe pagava uma taxa de consultoria de $20.000 a cada trimestre, não era algum fundo offshore anônimo. Era a Nate Holdings LLC, minha holding. Eu a criei anos atrás para ajudá-lo a se levantar, para dar a ele alguma dignidade, para que não sentisse que estava vivendo às custas do sogro. Mas às 9 da manhã de hoje, logo após o fechamento da venda da casa, eu instruí Sterling a não apenas cancelar o próximo pagamento, mas a recuperar os 2 últimos, citando não desempenho grosseiro e quebra de contrato. A tela de Marcos carregou. O saldo da conta de consultoria dele era negativo $40.000. Ele fez um suspiro seco e sufocado. Sumiu. Ele levou tudo. Ele pegou o dinheiro de volta. Do que você está falando? Jasmine estava gritando agora. E o meu fundo, o fundo da mamãe. Ele não pode tocar nisso. É meu. Ah, minha doce e tola filha. Essa era a parte da qual eu mais me orgulhava. Ela puxou o telefone e entrou em sua própria conta bancária, aquela onde sua herança caía no primeiro dia de cada mês. A mesada de $15.000 com a qual ela vivia desde que minha Sara faleceu. Jasmine sempre chamou isso de dinheiro da mamãe. Ela acreditava que Sara havia deixado um fundo privado para ela. Ela nunca leu a papelada. Ela era arrogante demais e titulada demais para ler as letras miúdas. Ela apenas via o dinheiro aparecendo e assumia que era seu direito divino. Ela nunca percebeu que Sara e eu construímos nossa riqueza juntos como uma equipe. E quando Sara faleceu, todos os nossos ativos, todos os $125 milhões, reverteram para um único administrador. Eu. O fundo Sarah Barnes, que pagava as contas de Jasmine, não era uma herança, era um fundo discricionário gerenciado por um único administrador. Eu. E esta manhã simplesmente usei minha discrição para fechar a torneira. A página da conta de Jasmine carregou. Saldo atual, $42,09. Próximo depósito pendente cancelamento. Ela não gritou. Isso estava além de gritar. Essa era a compreensão fria, silenciosa e esmagadora de que toda a fundação de sua vida foi construída sobre a areia e a maré tinha acabado de subir. O apartamento, o carro, as roupas e a identidade dela foram todos pagos pelo homem que ela tinha acabado de tentar destruir. Ele me cortou, sussurrou ela com as mãos tremendo tanto que quase derrubou o telefone. Ele me cortou.
Ele levou tudo. Marcos estava em pânico total, andando de um lado para o outro no apartamento, passando as mãos pelo cabelo. A casa e as contas? Ele está liquidando. Ele está fugindo. Aquele velho bastardo está tentando esconder o dinheiro antes da audiência de curatela. Temos que impedi-lo. Jasmine levantou os olhos. Seu sussurro se transformou em um grito desesperado. Temos que ligar para os advogados. Temos que congelar os ativos dele. E o Trey disse Marcos de repente com os olhos arregalados. Ele deve ter deixado algo para o Trey. Ele sempre o amou mais. Ligue para ele. Ligue para o seu irmão. Ele deve ter dinheiro. Pai, eu... disse Jasmine com a voz trêmula. Esta é a melhor maneira. Descubra o que ele sabe. Jasmine agarrou o telefone. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia discar. Sua última esperança desesperada era seu irmãozinho fraco e facilmente controlado. Ele tinha que ter alguma coisa. Ele simplesmente tinha que ter. Enquanto meu avião subia alto sobre o oceano escuro, minha mente estava de volta àquela cobertura em Tyson's Corner. Imaginei os três. Os lobos esperando pelo cordeiro. Teria levado cerca de 30 minutos para Trey correr de seu apartamento barato em Arlington até a cobertura de luxo deles em Tyson's. 30 minutos com o telefone vibrando sem parar, com mensagens cada vez mais histéricas de Jasmine. Quando ele finalmente irrompesse pela porta do apartamento, estaria sem fôlego, com o rosto já pálido de medo. Ele os teria visto imediatamente. Jasmine com a maquiagem borrada, o rosto inchado e vermelho pelas lágrimas de uma mulher que perdeu sua coroa. Marcos vibrando com uma raiva tão intensa que parecia prestes a explodir. O que foi? Jasmine teria gritado, avançando sobre ele. O que ele disse a você? O que ele te deu, Trey? Teria recuado, tropeçando. Ele é meu filho, mas sempre foi mole. Sempre foi aquele que precisava de proteção. Aquele que eu protegi do mundo. E isso percebi tarde demais, foi meu erro. Eu o protegi tão bem que ele nunca criou espinha dorsal. Ele olhou de um para o outro com os olhos arregalados e aterrorizados. Nada, gaguejou ele. Ele não me deu nada. Jasmine congelou. O que você quer dizer com nada? Você é o favorito. Você é o artista. Ele sempre te amou mais. Ele deve ter transferido os ativos para você para escondê-los do tribunal. Não, disse Trey com a voz falhando. Ele não transferiu nada. Ele tomou. Tomou o quê? Marcos ladrou, dando um passo à frente. Tudo, sussurrou Trey. Ele ergueu o telefone com a mão trêmula. Minhas contas. Minhas economias. A carteira de investimentos que ele criou para mim. Está tudo zerado. Deixe-me ver isso. Jasmine arrancou o telefone da mão dele. Ela encarou a tela. Viu os zeros. Viu as contas encerradas. Viu as notificações de transferência. Como sussurrou ela. Como ele sabia, Trey afundou no puff de couro branco com a cabeça entre as mãos. Ele sabia da dívida. A sala teria ficado em silêncio. A dívida. Aquele era o segredinho sujo que tinha começado toda essa confusão. O segredo que Jasmine e Marcos usaram para voltar meu próprio filho contra mim. Que dívida? Perguntou Marcos com a voz baixa e perigosa. Os 80 mil, soluçou Trey. O dinheiro que eu devia para aqueles caras em Atlantic City. A dívida de jogo. Tomei um gole do meu vinho e fechei os olhos. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. Veja bem, Trey achava que estava escondendo isso de mim. Achava que eu não sabia sobre suas viagens aos cassinos. Achava que eu não sabia sobre os agiotas que estavam ameaçando quebrar as pernas dele se ele não pagasse até segunda-feira. Mas Jasmine sabia. E ela tinha usado isso. Ela tinha ido até ele uma semana atrás. Ela disse a ele que eu estava perdendo a cabeça, que eu ia desperdiçar a fortuna da família. Ela disse a ele que se ele assinasse a petição de curatela, ela usaria o controle dos meus ativos para pagar a dívida dele imediatamente. Ela ofereceu segurança em troca da traição dele. Ela comprou a lealdade do irmão por 80 mil dólares. Mas ela nunca pagou.
Ela nunca teve a chance. Ele ligou para o agiota, disse Trey, com a voz abafada pelas mãos. Ele ligou para o Rocco diretamente. O que Jasmine suspirou. Ele pagou, disse Trey levantando o rosto molhado de lágrimas. Papai pagou a dívida. Ele transferiu os $80.000 inteiros para o Rocco esta manhã às 9 horas. Jasmine soltou uma risada, um latido curto e histérico. Então, qual é o problema? Ele pagou. Você está livre. Você deveria estar feliz. Ele pagou, continuou Trey, a voz subindo em pânico. Mas depois ele deduziu. Deduziu de quê? Perguntou Marcos. De mim, gritou Trey. Da minha vida. Ele me enviou uma notificação. Dizia, dívida paga, ajuste de herança executado, encerramento de conta finalizado. Trey olhou para eles desesperado. Ele pagou os tubarões para me manter seguro porque sou filho dele. Mas então ele tirou cada centavo que eu tinha porque sou um traidor. Ele esvaziou minha conta corrente. Ele esvaziou minha poupança para se ressarcir. Eu não tenho nada, Jasmine. Tenho menos que nada. Tenho aluguel vencendo em 2 dias e não consigo nem comprar um sanduíche. Aquilo foi o fim. Aquele foi o som do último fósforo de esperança sendo extinto naquela sala moderna e fria. Trey não era o salvador deles. Ele não era a arma secreta. Ele era apenas mais uma baixa de guerra. Ele estava exatamente no mesmo barco que eles, afundando e entrando água rápido. Jasmine encarou a tela do telefone a notificação que confirmava a ruína do irmão. Então, ela lentamente olhou para ele. Seus olhos, que estavam desesperados um momento atrás, agora se transformaram em puro ácido não diluído. Você, sibilou ela com a voz quieta e venenosa. Isso é culpa sua. O que? Trey gaguejou, tropeçando para trás enquanto ela avançava sobre ele. Minha culpa. Como isso é minha culpa? Foi você quem veio até mim. Foi você quem disse que ele estava doente. Você deveria ter cuidado dele, gritou ela, empurrando-o com força no peito. Você era o bom filho. Você era o sensível. Você deveria mantê-lo calmo. Você concordou com a petição, mas foi fraco demais para vender a ideia. Você não conseguiu nem fazer isso direito. Eu tentei, chorou Trey. Eu assinei os papéis, eu fiz o que você pediu. Calem a boca, os dois, rugiu Marcos, silenciando a sala. Ele avançou sobre Trey, cutucando um dedo no peito dele. Você sabia, não sabia. Você sabia que ele tinha esse tipo de acesso a dinheiro líquido. Você sabia que ele podia se mover tão rápido. Não disse Trey, balançando a cabeça. Eu juro, Marcos. Eu não fazia ideia. Eu pensei que ele estava aposentado. Pensei que ele era apenas um velho numa camisa de flanela. Mentiroso. Marcos o empurrou para trás com força suficiente para que Trey caísse no sofá. Você jogou com a gente. Você jogou com a própria irmã. Você nos deixou fazer o trabalho sujo achando que poderia aparecer depois e ser o herói. Eu estou quebrado, gritou Trey, rastejando para longe dele. Olhe para mim. Estou quebrado. Você nos vendeu, gritou Jasmine, juntando-se a Marcos e empurrando o irmão novamente. Assim como você o vendeu por 80 mil, você não vale nada. Você sempre foi inútil. Papai estava certo sobre você. Você é apenas um sanguessuga. Eles estavam circulando uns aos outros agora naquele apartamento de milhões de dólares. Uma matilha de animais raivosos gritando, empurrando, arranhando uns aos outros. A aliança não tinha apenas se quebrado. Ela havia detonado. Eram ratos em uma armadilha e o queijo tinha acabado. Então agora decidiam quem comer primeiro. Vocês me arrastaram para isso, gritou Trey, encontrando uma centelha de coragem em seu terror. Eu queria pedir o dinheiro a ele. Eu queria contar a verdade. Mas você disse não. Você disse que ele ficaria decepcionado. Você disse que tínhamos que assumir o controle. Esta é a sua ganância, Jasmine. Isso não é culpa minha. Não se atreva a falar comigo sobre ganância, seu viciado em jogos, gritou Jasmine. Ela levantou a mão para esbofeteá-lo. Eles eram tão barulhentos,
tão consumidos pelo próprio pânico, tão perdidos nos destroços de sua traição. Eles estavam gritando tanto que não ouviram o elevador tocar no corredor. Não ouviram os passos pesados se aproximando da porta. Estavam tão ocupados despedaçando uns aos outros que não perceberam que a armadilha final nem havia disparado ainda. Estavam brigando por restos em um prédio em chamas e nem sabiam que o teto estava prestes a desabar. Toque, toque, toque. O som não foi alto, mas cortou a gritaria deles como uma lâmina de barbear através da seda. Foi um som educado, firme e oficial. O tipo de batida que não pede permissão, mas exige atenção. Jasmine parou no meio do grito, a mão ainda levantada para bater no irmão. Marcos congelou o peito arfando. Trey limpou o nariz na manga e olhou para o hall de entrada. O silêncio que se seguiu foi repentino e absoluto. Era o silêncio da presa percebendo que o predador não está apenas circulando, mas já está dentro da caverna. Quem é? Sussurrou Jasmine, a voz tremendo. É a polícia. O banco mandou alguém toque, toque, toque. Mais alto desta vez. Mais insistente. Marcos, provavelmente tentando restabelecer algum domínio depois de ter sido despido por seus próprios fracassos, marchou até a porta. Ele a abriu com força, pronto para brigar. O que você quer? Ele latiu. Ele não viu um policial. Não viu um banqueiro. Não viu uma equipe da SWAT. Ele viu um homem baixo e calvo em um terno cinza perfeitamente passado e inexpressivo. Ele segurava uma pasta de couro fina. Parecia um contador ou um burocrata de nível médio. Ele parecia completa total e aterrorizantemente impassível. Seus olhos estavam vazios. O homem nem olhou para Marcos. Seu olhar vagou além dele para dentro do apartamento, pousando na minha filha, que estava parada perto do sofá branco, segurando os cotovelos. A senhora é Jasmine Barnes Donovan? Perguntou o homem. Sua voz era plana, sem emoção alguma. Como uma máquina lendo um roteiro. Jasmine deu um passo à frente lentamente. Sim. Quem é você? O que é isso? O homem de terno não respondeu. Apenas abriu sua pasta, puxou um envelope pardo grosso e o estendeu para ela. Estou aqui para entregar este aviso à senhora. Jasmine apenas olhou para o envelope como se fosse uma bomba. Me entregar o quê? Do que você está falando? Eu não fiz nada. Fui instruído a entregar isto pessoalmente, disse o homem. A senhora foi oficialmente notificada. Marcos arrancou o envelope da mão do homem. Não estamos aceitando nada. Saia. Meu trabalho está feito, disse o homem de terno sem se mover um centímetro. Eu aconselharia os senhores a lerem esse documento com muita atenção. Boa noite. Ele se virou, caminhou até o elevador e apertou o botão de costas para eles. Marcos bateu a porta. Marcos olhou para Jasmine e depois para o envelope. Suas mãos tremiam. Aquilo era uma ameaça nova, uma ameaça legal, e estava fora de sua compreensão. O que é isso? Perguntou Jasmine. O que ele fez agora? Marcos rasgou o envelope. Trey estava parado ali, chorando silenciosamente de novo. Jasmine estava congelada, observando o rosto do marido. Marcos puxou o documento. Era grosso. Estava coberto de jargão jurídico. Ele escaneou o papel, seus olhos correndo de um lado para o outro. Leu o primeiro parágrafo e então seu rosto, que já estava pálido, virou a cor de cinzas. Jasmine, sussurrou ele. Nem parecia a voz dele. O que disse ela? O que é Marcos? Marcos levantou os olhos do papel, o olhar completamente vago, com um horror que eclipsava tudo o mais. Isso é um aviso de despejo. Um despejo. Jasmine riu um latido curto e histérico. Isso é ridículo. Ele não pode nos despejar. Nós somos os donos deste apartamento. Ele não pode nos despejar da nossa própria propriedade. Não disse Marcos, a voz tremendo enquanto lia o papel. Diz, aviso de desocupação para inquilinos. Jasmine Barnes Donovan e Marcos Donovan. Do proprietário legal,
Nate Holdings, LLC. O mundo de Jasmine parou. Nate Holdings. O quê? O que é isso? Essa é a empresa dele, sussurrou Marcos. A do banco. Diz. O proprietário Nate Holdings, LLC, rescinde por meio deste a sua locação por vontade própria de acordo com os termos do seu contrato de aluguel. Contrato de aluguel. Jasmine finalmente gritou, arrancando o papel dele. Que contrato de aluguel? Nós compramos este lugar. Papai nos deu. Foi nosso presente de casamento. Ela escaneou as páginas, os olhos voando sobre o texto legal, até ver a cópia anexada. Uma cópia de um documento que ela havia assinado 5 anos atrás, logo após a lua de mel. Um documento que ela estava excitada demais, arrogante demais e ocupada demais para ler. Um documento que ela achava que era apenas papelada chata de impostos para o presente de uma vida. Um documento que era, na verdade, um contrato de locação residencial de 10 páginas e, bem no final, a assinatura dela e a assinatura de Marcos. Isso não é real, sussurrou ela, o papel caindo de seus dedos. Ele nos enganou. Diz aqui, disse Trey, pegando o papel do chão, a voz morta. Os inquilinos devem desocupar as instalações dentro de 24 horas. 24 horas. O homem de terno tinha ido embora. O apartamento estava silencioso. A luta tinha acabado. Eles tinham perdido a casa de praia. Tinham perdido o dinheiro. E agora acabavam de ser informados de que eram sem teto. Contrato de aluguel. A voz de Jasmine não foi apenas um grito. Foi um som que rompeu a barreira do som de sua própria realidade. Foi o guincho de uma mente rejeitando um fato que não conseguia processar. Você está mentindo, rugiu Marcos, correndo de repente para a elegante mesa de mogno no canto da sala. Ele arrancou a gaveta de baixo, puxando pastas suspensas, jogando papéis para todos os lados. Marcos, o que você está fazendo? Gritou Jasmine, seguindo-o. Chame a polícia, isso é fraude, os papéis, murmurava Marcos, a voz tremendo. Os papéis do casamento, os documentos de fechamento, eles estão aqui. Eu sei que estão aqui. Ele não estava procurando provas para mostrar ao homem de terno. Estava procurando provas para mostrar a si mesmo. Para provar que o mundo em que estava pisando ainda era real. Ah, os documentos de fechamento. Meu voo estava iniciando a descida em Florença, mas fechei os olhos e visualizei aqueles documentos tão claramente. Lembro-me de quando eles encontraram este apartamento 5 anos atrás, logo após o casamento. Eles eram insuportáveis. Ah, pai é perfeito, Jasmine havia jorrado ao telefone. É uma cobertura de 4 milhões de dólares em Tysons. É a nossa cara. Marcos, é claro, entrou na linha. Tentou soar como um figurão das finanças. Elijah, as finanças são complicadas, mas tem um plano. Se você puder ser o fiador e estruturarmos o empréstimo através do meu fundo, podemos alavancar o ativo. Ele estava tentando me fazer pagar pelo apartamento de 4 milhões de dólares dele, sem ter que colocar um único dólar de entrada. Era quase impressionante em sua audácia. Então eu fiz uma contraproposta. Filho, isso soa complicado, eu disse na minha voz mais folclórica de pai pobre. Por que não simplificamos? Eu vou apenas comprar. À vista. É mais limpo. Vamos criar uma LLC, você sabe, para fins fiscais. Será meu presente de casamento para vocês dois. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Eles ficaram atordoados. 4 milhões de dólares à vista. Eles não podiam acreditar na sorte que tinham. Estavam tão cegos pelo número, tão cegos pela própria ganância, que não fizeram as perguntas certas. Não perguntaram quem exatamente seria o dono dessa LLC. Uma semana depois, estávamos no escritório de Sterling. Sterling, em seu terno cinza entediante, deslizou uma pilha de papéis pela mesa de conferência. Muito bem, Jasmine Marcos. Esta é a formação padrão para a LLC e a papelada de locação para seus registros. Apenas assinem aqui, aqui e aqui.
Eles estavam tontos, bêbados com a ideia de sua nova vida. Viram Nate Holdings LLC no topo da página e assumiram que era uma empresa que eu tinha dado a eles. Viram Cobertura Tysons e seus nomes. Eles não leram as letras miúdas. Eles nunca leem. Não viram que estavam assinando como inquilinos administradores não proprietários. Não viram o pagamento mensal de arrendamento de $100. Provavelmente acharam que era apenas alguma taxa legal, uma peculiaridade no Código Tributário. Por 5 anos eles pagaram aqueles $100 por mês, acreditando que era uma taxa de administração para a empresa deles. Eles não faziam ideia de que estavam pagando aluguel. Eles não leram a cláusula de locação por vontade própria, a cláusula que afirmava que o proprietário Nate Holdings LLC poderia rescindir o contrato com aviso prévio de 24 horas por qualquer motivo ou por motivo nenhum. Eles eram tão arrogantes, tão certos de seu lugar no mundo. Eles apenas assinaram. Assinaram sua própria sentença de morte. Achei, rugiu Marcos de volta à cobertura. Ele puxou uma pasta grossa rotulada Escritura Cobertura do fundo da gaveta. Rasgou-a, espalhando papéis. Viu, gritou ele para Jasmine, a voz falhando com um triunfo falso e desesperado. Viu, está bem aqui. A escritura. A voz dele sumiu. Ele estava olhando para a primeira página. Não era uma escritura. Não era um título. Era um documento de 20 páginas com uma folha de rosto. E nessa folha de rosto, em letras nítidas e em negrito, estavam as palavras Contrato de Locação Residencial. Não, sussurrou ele. Não este é o arquivo errado. Ele cavou freneticamente pelos outros papéis, mas eram todos iguais. Contas de luz, formulários de seguro e o contrato. Sempre o contrato. Jasmine arrancou o documento da mão dele. Seus olhos arregalados e frenéticos escanearam a página. Ela não entendia o jargão jurídico, mas entendia as palavras. Ela entendia senhorio, entendia inquilino, entendia aluguel mensal. Os olhos dela voaram para a última página, para o bloco de assinaturas. Ela viu sua própria assinatura bonita e fluida. Jasmine Barnes Donovan, logo acima da linha que dizia inquilino. Viu a assinatura afiada e arrogante de Marcos. Marcos Donovan, logo acima da linha que dizia inquilino. E então ela viu a minha, Elijah Barnes, acima da única linha que importava, senhorio autorizado representante Nate Holdings LLC. Ela fez um pequeno som sufocado, como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. O papel flutuou de seus dedos. Ela finalmente entendeu a taxa de $100 todo mês. Era aluguel. A empresa Nate Holdings não era deles. Era dele. O apartamento em que ela estava. O apartamento onde ela havia dado festas. O apartamento em torno do qual ela construíra toda a sua identidade nunca foi dela. Ela não tinha recebido um presente. Ela tinha recebido permissão para ficar. Ela não desmaiou. Ela não gritou. Ela simplesmente desabou. As pernas dela cederam. Ela caiu no caro chão de mármore italiano, seu corpo dobrando-se sobre si mesmo. Trey, que estava parado na porta congelado de terror, abaixou-se lentamente e pegou o outro documento, o aviso de despejo que o homem de terno havia entregado. Ele leu a última linha em voz alta, a voz num tom monótono e morto na sala silenciosa como um túmulo. Todos os inquilinos e todos os bens pessoais devem ser removidos das instalações dentro de 24 horas. Eles estavam em um apartamento de $4 milhões que não possuíam, sem dinheiro, sem crédito e sem lar. E tinham um dia. As rodas do meu avião tocaram a pista suavemente como seda na Toscana. O sol estava apenas nascendo sobre as colinas italianas, pintando o céu em tons de ouro e violeta. Respirei o ar filtrado da cabine e senti uma sensação de paz que não sentia há anos. Eu havia chegado, e assim pensei eu, eles também haviam. Mas eles haviam chegado a um lugar muito diferente. Eles não foram para uma vila.
Não foram nem para a casa de um amigo. O orgulho deles era tóxico demais para isso. Não podiam suportar contar ao seu círculo social que haviam sido despejados. Não podiam suportar admitir que o casal de ouro era na verdade feito de latão. Em vez disso, eles dirigiram. Dirigiram para fora de Tyson's Corner, longe dos shoppings de luxo e das concessionárias de carros importados. Dirigiram até que os edifícios ficaram mais baixos e os postes de luz mais fracos. Usaram o dinheiro que Marcus havia vasculhado em seu porta-luvas para alugar um quarto único em um motel de beira de estrada fora da Interestadual, em Maryland. Era o tipo de lugar onde o letreiro de neon zumbia com um piscar moribundo, e o ar cheirava a fumaça velha e desespero. Consigo imaginá-los lá, os três enfiados em um quarto com duas camas de casal flácidas e um carpete que parecia pegajoso sob os pés. Jasmine sentou na beira da cama, ainda usando seu vestido de grife de ontem. Estava amassado agora, manchado de suor e lágrimas. Ela olhava para a parede, para uma mancha de água que parecia o mapa de um país que não existia. Ela estava em choque. Sua mente tentava reiniciar, mas o sistema operacional estava corrompido. Trey estava encolhido no canto do chão, com os braços enrolados nos joelhos. Ele balançava para frente e para trás. Não estava pensando no futuro. Estava apenas tentando sobreviver ao presente. Mas Marcus estava andando. O quarto era pequeno, mas ele andou quilômetros naquela noite, para frente e para trás entre o banheiro e a janela. Ele murmurava para si mesmo. Suas mãos estavam fechadas em punhos. Ele ainda não estava quebrado. Ele estava maníaco. Sua arrogância havia fraturado, mas não estilhaçado. Ela apenas tinha sofrido uma mutação para algo mais perigoso, delírio. Ele parou de andar e virou-se para eles. Seus olhos estavam injetados e selvagens. Isso é ilegal, disse ele. Sua voz estava rouca. Jasmine não levantou o olhar. Marcus, pare. Acabou. Não acabou, retrucou ele. Ele agarrou o aviso de despejo de cima da cômoda barata de aglomerado e o sacudiu na direção dela. Você não vê. Isso prova tudo. Prova o quê? Sussurrou Trey do canto. Prova que ele é louco, disse Marcus, a voz subindo com uma energia febril e desesperada. Olha o que ele está fazendo. Ele está vendendo ativos por centavos. Ele está despejando os próprios filhos. Ele está liquidando um patrimônio de 100 milhões de dólares em 24 horas. Essas não são as ações de um empresário racional. São as ações de um homem tendo um colapso mental. Jasmine finalmente olhou para ele. Seus olhos estavam opacos. Ele nos enganou, Marcus. O contrato, a LLC. Ele planejou isso. Exatamente, disse Marcus. Ele planejou porque é paranoico. Isso é um sintoma, Jasmine. Paranoia. Agressão irracional. Encaixa no diagnóstico. Nós estávamos certos o tempo todo. Ele está senil. Ele está sofrendo de paranoia induzida por demência. Ele se agachou na frente dela, agarrando as mãos dela. Escute-me. Isso funciona a nosso favor. Se conseguirmos provar que ele é mentalmente incompetente, então tudo o que ele fez nas últimas 48 horas é nulo. A venda da casa nula. A transferência dos fundos nula. O despejo nulo. Jasmine piscou. Ela queria acreditar nele. Ela precisava acreditar nele. Mas não temos um médico, disse ela. Sterling tem os registros médicos. Dane-se os registros médicos. Cuspiu Marcus, levantando-se novamente. Nós temos a narrativa. Pense nisso, Jasmine. Vamos ao escritório do advogado dele amanhã de manhã. Não vamos implorar. Vamos atacar. Vamos dizer a Sterling que se ele não reverter isso imediatamente, nós vamos para a imprensa. A imprensa, sussurrou Jasmine. Sim, disse Marcus, andando de novo. Imagine a manchete. Escritório de advocacia predatório rouba fortuna de idoso negro senil. Imagine a ótica disso, Jasmine. Um empresário negro rico e respeitado de repente perde a cabeça e seu advogado branco o ajuda a jogar os próprios filhos na rua.
Nós incriminamos Sterling. Dizemos que Sterling o está manipulando. Dizemos que Sterling é quem está puxando as cordinhas para roubar a herança. Trey olhou para cima. Você quer chantagear o advogado dele? Não é chantagem, disse Marcus, seu sorriso retornando um fantasma retorcido de sua antiga confiança. É alavancagem. Sterling é sócio de uma grande firma em DC. Ele se preocupa com sua reputação mais do que qualquer coisa. Ele não pode bancar um escândalo desses. Se ameaçarmos queimar a reputação dele até o chão, ele vai ceder. Ele terá que restabelecer a mesada. Ele terá que nos devolver o apartamento só para nos manter quietos. Jasmine sentou-se mais ereta. Uma centelha de esperança acendeu em seus olhos. Uma esperança falsa e tóxica. Você acha que vai funcionar? Eu sei que vai funcionar, disse Marcus. Ele checou o relógio. São 2 da manhã. Vamos dormir algumas horas. Tomamos banho, vestimos nossos ternos. E às 9 horas em ponto, entramos no escritório de Sterling e tomamos nossas vidas de volta. Ele olhou para eles. O lobo guiando as ovelhas para o matadouro. Nós não somos as vítimas aqui, declarou Marcus. Nós somos os heróis. Estamos salvando Elijah de si mesmo. Eles realmente acreditaram nisso. Naquele quarto de motel encardido em meio ao cheiro de mofo e más escolhas, eles construíram uma fortaleza de mentiras para proteger seus egos. Convenceram-se de que eu era o vilão. Convenceram-se de que minha clareza era insanidade. Convenceram-se de que poderiam ser mais espertos que um homem que jogava o jogo desde antes de eles nascerem. Jasmine levantou-se. Ela alisou seu vestido amassado. Olhou para Marcus e assentiu. Ok, disse ela. Nós vamos até Sterling. Eles desligaram a lâmpada que piscava, deitaram-se nos colchões deformados, fecharam os olhos e dormiram o sono dos hipócritas. Eles não faziam ideia de que enquanto tramavam seu pequeno golpe, eu estava sentado em um terraço em Florença, assistindo ao pôr do sol sobre o rio Arno. Eu tinha uma taça de Chianti na mão e meu telefone na mesa. Eu já havia enviado uma mensagem para Sterling. Eles virão até você, escrevi. Estarão com raiva e desesperados. Deixe-os entrar. Sterling respondera instantaneamente. Estou pronto. De volta ao motel, Marcus sonhava com a vitória. Sonhava com o meu dinheiro. Sonhava com a expressão no meu rosto quando me forçasse a assinar os cheques. Ele achava que tinha um plano. Achava que tinha um trunfo. Ele não percebia que estava entrando em uma sala com paredes de vidro onde não havia onde se esconder. Ele não percebia que estava levando um canivete para uma guerra nuclear. O sol nasceu sobre Maryland. Era uma manhã cinzenta e chuvosa. O tipo de dia que se infiltra nos ossos. Jasmine, Marcus e Trey acordaram. Tomaram banho no banheiro apertado com a torneira pingando. Vestiram seus ternos caros que agora estavam vincados e cheiravam levemente ao quarto do motel. Tentaram parecer os donos do universo. Pareciam pessoas desesperadas em fantasias caras. Fizeram o check-out do motel, deixando a chave no balcão, porque estavam envergonhados demais para encarar o atendente. Entraram em seus carros. A luz da gasolina na Range Rover de Jasmine estava acesa novamente, mas eles tinham combustível suficiente para chegar à cidade. Dirigiram para DC. Passaram pelos monumentos e pelos museus. Dirigiram para o coração do poder. Entraram na garagem do prédio onde a firma de Sterling ocupava os 3 últimos andares. Caminharam para o saguão. Ignoraram os seguranças. Marcharam para o elevador e apertaram o botão para o 50º andar. Marcus ajustou a gravata. Ele olhou para seu reflexo nas portas de aço polido. Praticou sua cara de bravo. Praticou sua indignação. É agora, sussurrou ele para Jasmine enquanto o elevador começava a subir. Não recue. Nós somos donos da sala. Jasmine assentiu. Ela travou o maxilar. Canalizou cada grama de seu sentimento de direito. O elevador subiu. 10 andares, 20, 30, 40.
Eles estavam ascendendo ao seu julgamento. Achavam que estavam escalando a montanha para reivindicar seu prêmio. Não sabiam que estavam apenas caminhando para fora de um penhasco. As portas se abriram com um toque suave. Um som que parecia um sino de jantar anunciando o prato principal. Jasmine, Marcus e Trey saíram no 50º andar do escritório de advocacia Sterling Vance and Gable. Pisaram do carpete macio do elevador para o calcário polido e frio. O saguão estava silencioso. Cheirava a couro caro e intimidação. Uma recepcionista estava sentada atrás de uma mesa que parecia uma placa de gelo negro. Ela não levantou os olhos para os ternos amassados ou os rostos cansados deles. Simplesmente apertou um botão em seu console. O Sr. Sterling está esperando por vocês na sala de conferências principal, disse ela. É no final do corredor. Eles caminharam pelo corredor. As paredes estavam forradas com arte que custava mais do que a casa em Sag Harbor. Passaram por escritórios com paredes de vidro, onde jovens associados em ternos afiados trabalhavam em fusões de bilhões de dólares. Marcus tentou andar com arrogância. Tentou projetar a imagem de um homem que pertencia àquele lugar. Mas seu colarinho estava desgastado e seus olhos corriam ao redor como um ladrão em uma joalheria. Chegaram às portas duplas no final do corredor. Marcus respirou fundo. Olhou para Jasmine. É hora do show, sussurrou ele. Ele empurrou as portas e eles marcharam para dentro. Eles esperavam ver Sterling sentado atrás de uma mesa parecendo nervoso. Esperavam ver um advogado pronto para fechar um acordo para evitar um escândalo. O que encontraram foi um tribunal. A sala de conferências era imensa. Uma parede inteira era de vidro do chão ao teto, com vista para o National Mall. Podia-se ver o edifício do Capitólio brilhando em branco à distância, um símbolo de poder absoluto. No centro da sala, havia uma longa mesa de mogno escuro que brilhava como um espelho. Na cabeceira daquela mesa estava meu advogado Sterling. Ele era um homem de poucas palavras e ainda menos sorrisos. Tinha uma pasta grossa de couro à sua frente e uma caneta de ouro na mão. E à direita dele estava eu. Eu não estava usando minha velha camisa de flanela. Não estava usando minhas botas de trabalho. Eu vestia um terno azul marinho sob medida cortado em lã italiana. Usava uma gravata de seda. Bebia uma xícara de café preto e olhava pela janela para a cidade abaixo. Não olhei para eles quando entraram. Não reconheci a presença deles. Apenas tomei um gole do meu café e deixei o silêncio se estender até ficar fino o suficiente para arrebentar. Marcus vacilou. Sua arrogância evaporou no momento em que me viu. Ele esperava a vítima. Ele encontrou o rei. Mas ele estava desesperado demais para parar agora. Tinha ensaiado suas falas no quarto do motel e ia dizê-las. Ele marchou até o pé da mesa com Jasmine e Trey se arrastando atrás dele como crianças assustadas. Isso acaba agora, anunciou Marcus. A voz dele estava alta, alta demais para a sala quieta. Ela ricocheteou nas paredes de vidro. Nós sabemos o que você está fazendo, Sterling. Sabemos que você o está manipulando. Sterling olhou por cima da borda de seus óculos de leitura. Ele não falou. Não olhe para mim assim, gritou Marcus batendo a mão na mesa. Nós temos direitos. Nós registramos uma petição. Este homem, ele apontou um dedo trêmulo para mim. Este homem é mentalmente incompetente. Ele sofre de demência. É paranoico. E você está se aproveitando dele para roubar a propriedade da família. Jasmine deu um passo ao lado dele, encontrando sua voz. É isso mesmo, disse ela com a voz trêmula. É abuso de idoso. É fraude. Nós vamos às autoridades. Nós vamos à imprensa, acrescentou Marcus, inclinando-se sobre a mesa, o rosto corado. Vamos contar a todos os noticiários em DC que esta firma é predatória. Vamos arruinar você. A menos que, disse Sterling. Sua voz era calma, profunda e entediada. A menos que você reintegre os ativos, disse Marcus.
Você reverte a venda da casa, restaura o acesso às contas, devolve nosso apartamento e coloca Elijah em uma clínica onde ele possa receber a ajuda de que precisa. Faça isso hoje e nós vamos embora. Ficaremos de boca fechada. Ele recuou ofegante. Achou que tinha desferido um golpe nocauteador. Achou que nos tinha encurralado. Virei lentamente a cabeça da janela. Olhei para Marcos. Olhei para seu terno amassado. Olhei para o suor brotando em sua testa. Olhei para o medo por trás de seus olhos. Sterling suspirou. Ele soava como um professor decepcionado com a lição de casa de um aluno. Obrigado por essa performance, Sr. Donovan, disse Sterling. Por favor, sente-se. Nós não vamos no sente, começou Marcos. Sente-se, estalou Sterling. A voz dele estalou como um chicote. Marcos sentou-se. Jasmine e Trey desabaram nas cadeiras ao lado dele. Vocês mencionaram demência, disse Sterling, abrindo a pasta grossa de couro. Mencionaram incompetência. Alegaram em sua petição registrada sob pena de perjúrio que o Sr. Barnes estava esquecendo de pagar suas contas e estava confuso sobre seus arredores. É a verdade, gritou Jasmine. Ele esqueceu a conta de luz. Ele desapareceu por 3 semanas. Ele não sabia onde estava. Sterling deslizou um documento pela mesa polida. Ele girou lentamente e parou bem na frente de Jasmine. Isso, disse Sterling, é um atestado autenticado em cartório do Dr. Benjamin Benari. Ele é o chefe de neurologia da Johns Hopkins. O Sr. Barnes tem se consultado com ele para exames anuais há 10 anos. Ele o atendeu há 3 dias. Jasmine olhou para o papel. Leia a conclusão, ordenou Sterling. Os lábios de Jasmine se moveram enquanto ela lia. Paciente exibe 0 sinais de declínio cognitivo. A acuidade mental está no 99º percentil para sua faixa etária. Físico e mental robustos. Isso não prova nada, cuspiu Marcos. Médicos podem ser comprados. Sterling o ignorou. Ele deslizou um segundo documento pela mesa. Este era mais grosso. Estava encadernado em papel legal azul. E isto continuou. Sterling é referente às 3 semanas em que o Sr. Barnes esteve desaparecido. Vocês alegaram que ele estava vagando sem rumo. Alegaram que ele estava perdido. Ele estava, insistiu Jasmine. Ligamos para todos os lugares. Ele não atendeu o telefone. Ele não atendeu, disse Sterling, porque estava em uma sala limpa e segura em Tóquio. Tóquio sussurrou. Trey. Sim, disse Sterling. Enquanto vocês se preocupavam com uma conta de luz não paga de $200, o Sr. Barnes estava negociando pessoalmente a aquisição de uma empresa de robótica japonesa. Sterling apontou para o documento. Esse é o contrato de fechamento. Olhem a data. Olhem a assinatura. O Sr. Barnes identificou uma ineficiência de mercado no setor de logística. Ele voou para Tóquio. Negociou contra uma diretoria de 20 tubarões corporativos. E fechou o negócio. Tomei outro gole do meu café. Lembrei-me daquela sala em Tóquio. Lembrei-me da maneira como eles também me subestimaram por causa da minha idade. Lembrei-me da expressão no rosto deles quando saí com a tecnologia deles por 10% abaixo do valor de mercado. O negócio, disse Sterling, a voz caindo para um sussurro, foi avaliado em $100 milhões. O mundo bancário chama isso de uma aula magna em aquisição. Vocês chamam de demência. Sterling inclinou-se para a frente, tirou os óculos, olhou para Marcos com olhos frios e duros como pederneira. Um tribunal de justiça. Sr. Donovan chama a sua petição de perjúrio. Você jurou a um juiz que ele era incompetente enquanto ele ganhava mais dinheiro em 3 semanas do que você ganhará em toda a sua vida. Você mentiu para o tribunal, mentiu para sua família e tentou usar essas mentiras para tomar o controle de um patrimônio que não construiu. Marcos olhava fixamente para o contrato. Sua boca abria e fechava como um peixe fora d'água. Tóquio, sussurrou ele. Ele estava em Tóquio.
Ele estava trabalhando, disse Sterling. Ao contrário de você. Jasmine fez um pequeno som sufocado. Empurrou o relatório médico para longe como se queimasse seus dedos. Olhou para mim. Pai, sussurrou ela. Pai, eu não sabia. Você não perguntou, disse Sterling cortando-a. Você assumiu. Você viu um homem velho e assumiu que ele era fraco. Viu uma camisa de flanela e assumiu que ele era pobre. Você projetou sua própria inutilidade nele. Sterling fechou a pasta com um baque pesado. Então disse Sterling, vocês vão à imprensa. Vão dizer a eles que um bilionário brilhante e independente está sendo abusado porque se recusa a deixar seus filhos gananciosos roubarem seu dinheiro suado. Vão dizer ao mundo que tentaram cometer fraude e falharam. Ele gesticulou para o telefone na mesa. Por favor, disse Sterling, fiquem à vontade, liguem para a CNN. Tenho certeza de que adorariam ouvir essa história. Tenho certeza de que adorariam ver os registros médicos. Tenho certeza de que adorariam entrevistar o Dr. Benari. Marcos encolheu-se na cadeira. Parecia pequeno. Parecia derrotado. A ameaça da imprensa era sua única arma, e Sterling acabara de transformá-la em um colete suicida. Mas não terminamos, disse Sterling. Vocês ameaçaram meu cliente, ameaçaram esta firma, e agora vamos discutir as consequências. Sterling recostou-se na cadeira. Ele havia disparado os tiros de aviso, e agora era a hora da execução. Coloquei minha xícara de café na mesa de mogno. O som foi suave, mas naquela sala silenciosa soou como um martelo golpeando a bancada do juiz. Marcos, eu disse. Foi a primeira vez que falei desde que entraram na sala. Minha voz não estava alta. Não era a voz do velho pobre que eles achavam conhecer. Era a voz do homem que construíra um império com terra e suor. Marcos estremeceu. Olhou para mim e pela primeira vez viu o predador. Você parou na minha sala de estar, continuei, e me deu um sermão sobre valor. Me disse que minha casa era um desperdício de ativo. Me disse que precisava dela para construir relacionamentos, para criar valor. Inclinei-me ligeiramente para a frente. Então vamos falar sobre valor, Marcos. Vamos falar sobre o seu valor. Acenei para Sterling. Sterling enfiou a mão em sua maleta. Ele não puxou um contrato desta vez. Puxou uma pasta preta. Era grossa. Era pesada. Ele a colocou na mesa na frente de Marcos com uma lentidão deliberada que fez o ar na sala parecer rarefeito. O rótulo na frente dizia Auditoria Forense da Donovan Capital. Marcos encarou a pasta. Seu rosto, que já estava pálido, ficou de um tom doentio de verde. Ele não a pegou. Parecia que queria correr, mas suas pernas não funcionavam. O que é isso? Sussurrou ele. Isso, disse Sterling, é um presente do Sr. Barnes. Veja bem, quando vocês registraram aquela petição, alegando que meu cliente era incompetente, vocês nos deram o direito legal de examinar as finanças de todas as partes envolvidas. Chama-se descoberta de provas. E como você alegou que sua reputação comercial dependia da aquisição da propriedade em Sag Harbor, demos uma olhada muito atenta nesse negócio. Você não tem o direito, Marcos gaguejou. Meu fundo é privado. É confidencial. É uma fraude, eu disse. As palavras cortaram os protestos dele como uma faca. É um esquema Ponzi, Marcos. Jasmine virou-se para o marido. Seus olhos estavam arregalados com um horror crescente. O quê? Do que ele está falando, Marcos? Ele está mentindo, disse Marcos, mas sua voz era fina e trêmula. Ele está tentando nos assustar. Abra, eu disse. Marcos não se moveu. Abra, comandei. Marcos abriu a pasta com as mãos trêmulas. Olhou para a primeira página. Era um fluxograma. Um diagrama de dinheiro movendo-se em círculos. Contratamos os melhores contadores forenses de Washington, eu disse. Levou menos de 6 horas para desvendar seu pequeno império. A Donovan Capital não é um fundo de hedge. É um jogo de fachada.
Você pega dinheiro de novos investidores e usa para pagar os retornos dos antigos. Você desvia 5% do topo para seus ternos italianos, seu Tesla e seu estilo de vida. E reza para que ninguém peça para sacar. Isso não é verdade, sussurrou Marcos, lágrimas se formando em seus olhos. Eu tenho ativos, tenho alavancagem. Você não tem nada, interrompeu Sterling. Rastreados os ativos. Eles não existem. Você alegou possuir imóveis comerciais em Baltimore. Não possui. Alegou possuir ações de tecnologia em empresas que faliram há 3 anos. Sterling bateu no arquivo com sua caneta de ouro. E a parte mais interessante, disse Sterling, é a solvência. Você estava insolvente há 6 meses, Marcos. A única razão pela qual você não entrou em colapso, a única razão pela qual você já não está em uma cela de prisão federal é por causa de um cliente. Sterling virou a página para ele. Nate Holdings, LLC. Marcos olhou para o nome. É isso mesmo, eu disse. Minha holding. A taxa de consultoria que eu paguei a você. Aqueles $20.000 por trimestre. Aquele era o único dinheiro real entrando no seu fundo. Era eu quem mantinha as luzes acesas. Era eu quem mantinha você fora da cadeia. Recostei-me cruzando as pernas. E ontem de manhã eu parei de pagar. Marcos fez um som. Um gemido animal baixo. Ele sabia o que aquilo significava. Sem o meu dinheiro, o próximo pagamento de dividendos seria devolvido. Os investidores fariam perguntas. As autoridades se envolveriam. O castelo de cartas já estava caindo. Você entrou na minha casa, disse eu com a voz baixa e fria. Desrespeitou a memória da minha esposa. Tentou roubar minha dignidade. E fez tudo isso porque estava se afogando e achou que eu era um bote salva-vidas no qual poderia subir e afundar. Apontei para o telefone na mesa. Era um telefone de conferência preto e elegante. Tenho a SEC na descagem rápida, Marcos. Tenho um contato na divisão de fraudes. Ele está esperando uma ligação minha às 10 horas. Isso é em exatamente 7 minutos. Marcos olhou para o telefone. Olhou para o arquivo. Olhou para mim. Por favor, sussurrou ele. Por favor, Elijah. Não ligue para eles. Eu vou para a cadeia. Vou perder tudo. Você já perdeu tudo, eu disse. A única questão agora é se você vai perder sua liberdade também. Eu faço qualquer coisa, soluçou Marcos. Ele escorregou da cadeira e caiu de joelhos no tapete macio. O arrogante senhor do universo havia desaparecido. Ele era apenas um menino assustado em um terno barato. Eu assino o que você quiser. Eu vou embora. Só por favor, não faça a ligação. Jasmine estava olhando para ele. Parecia que estava vendo um estranho. Você mentiu, sussurrou ela. Você me disse que era um gênio. Me disse que éramos ricos. Ele disse o que você queria ouvir, eu disse a ela. Assim como ele disse a mim. Olhei para Marcos. Ele estava chorando abertamente agora, o ranho escorrendo pelo nariz em sua gravata de seda. Era patético. Mas não senti pena. Senti apenas um senso frio de equilíbrio. Aqui está o acordo, eu disse. Marcos olhou para cima, a esperança lutando com o terror em seus olhos. Você vai assinar um documento que Sterling preparou, eu disse. É uma confissão completa. Você vai admitir a fraude. Vai admitir a falsa petição contra mim. Vai admitir tudo. Mas... Marcos começou. Eu não vou entregar à polícia, eu disse. Ainda não. Vou mantê-lo no meu cofre. Como seguro. Inclinei-me para a frente. Você vai dissolver a Donovan Capital hoje. Vai liquidar quaisquer sobras que restem e pagar seus menores investidores primeiro. Depois você vai desaparecer. Desaparecer? Perguntou Marcos. Você vai deixar esta cidade, eu disse. Vai deixar este estado. Vai arrumar um emprego de verdade. Talvez possa estacionar carros. Talvez possa varrer chão. Eu não me importo. Mas se eu vir você de novo, se eu ouvir seu nome mencionado em círculos de negócios, se você tentar contatar a mim ou a minha família novamente,
Coloquei minha mão no telefone. Eu faço a ligação. E entrego a confissão. E você vai para uma prisão federal por 20 anos. Eu entendo, soluçou Marcos. Eu entendo. Obrigado. Obrigado, Elijah. Não me agradeça, eu disse. Levante-se. Assine os papéis. E saia da minha vista. Sterling deslizou uma única folha de papel e uma caneta pela mesa. Marcos se levantou do chão atrapalhado. Ele não leu. Não hesitou. Agarrou a caneta e assinou seu nome. Sua mão tremia tanto que a assinatura era quase ilegível. Feito, sussurrou. Marcos. Agora vai, eu disse. Marcos se virou. Não olhou para Jasmine. Não olhou para Trey. Caminhou até a porta, os ombros caídos, a cabeça baixa. Parecia um homem que tinha sido esvaziado por dentro. Ele abriu a porta e saiu para o corredor. Saiu da firma. Saiu da vida dele. A porta pesada clicou fechando-se atrás dele. A sala ficou em silêncio novamente. Apenas Jasmine e Trey permaneceram. Virei meus olhos para minha filha. A porta pesada clicou fechando-se atrás de Marcos, deixando um silêncio na sala que era mais alto do que qualquer grito. Jasmine olhou para o veio da madeira da porta por um longo momento. O cérebro dela trabalhava furiosamente. Eu podia ver as engrenagens girando por trás de seus olhos cheios de lágrimas. Ela estava calculando. Estava pivotando. Ela tinha acabado de assistir ao marido ser destruído e sabia que era a próxima a menos que fizesse algo drástico. Ela se virou lentamente para mim. O rosto dela se transformou. A arrogância sumiu. A raiva sumiu. Em seu lugar estava um olhar de pura inocência aterrorizada. Era um olhar que ela costumava me dar quando tinha 6 anos e havia quebrado um vaso. Pai, sussurrou ela. A voz tremia perfeitamente. Pai, você viu o que ele era. Você viu o que ele fez comigo. Ela escorregou da cadeira. Não se levantou. Ela caiu de joelhos no carpete exatamente como Marcos havia feito. Rastejou alguns centímetros em minha direção com as mãos juntas em oração. Ele me enganou também, pai, soluçou ela. Ele mentiu para mim. Eu não sabia sobre a fraude. Eu não sabia sobre os esquemas. Achei que ele fosse um gênio. Achei que ele estava nos protegendo. Ela estendeu a mão tentando tocar a bainha do meu paletó. Eu sou uma vítima também, chorou ela. Sou sua filha. Sou sua garotinha. Você não pode deixar ele me arruinar. Você não pode me punir pelos crimes dele. Por favor, pai. Eu sou tudo o que você tem. Eu a observei. Assisti minha filha de 35 anos rastejando no chão de um escritório de advocacia. Assisti a ela jogar o marido debaixo do ônibus sem um segundo de hesitação. Foi uma performance espetacular. Foi uma obra-prima de autopreservação. Esperei até que ela terminasse. Esperei até que seus soluços falsos diminuíssem para choramingos suaves. Esperei até que ela olhasse para mim esperando ver o pai indulgente e mole que ela havia manipulado a vida inteira. Mas aquele pai tinha ido embora. Ele morreu no momento em que ela jogou a foto da mãe de cara para baixo em uma poltrona. Levante-se, Jasmine, eu disse. Minha voz não estava zangada. Estava apenas vazia. Ela estremeceu como se eu tivesse batido nela. Pai, por favor, eu... Levante-se, repeti. Ela se levantou lenta e desajeitadamente. Tropeçou de volta para a cadeira e sentou-se limpando os olhos com as costas da mão. Parecia pequena, parecia patética. Mas eu não estava olhando para ela. Eu estava olhando através dela. Você está certa sobre uma coisa? Eu disse, minha voz cortando o ar-condicionado. Você é minha filha. Você tem meu sangue. Você tem meu nome. O rosto dela se iluminou ligeiramente. Uma pequena centelha de esperança. Mas continuei e a centelha morreu. Você não é uma vítima, Jasmine. Marcos era uma fraude, sim. Ele era um mentiroso. Mas era um homem fraco que queria ser rico. Você é algo muito pior. Inclinei-me para a frente. Marcos não tirou a foto da sua mãe das minhas mãos, eu disse. Jasmine congelou.
Marcos não entrou na casa que eu construí com meu próprio suor e a chamou de entulho, eu disse. Marcos não arrancou a única lembrança que eu tinha da mulher que te deu a vida e a jogou de cara para baixo em uma cadeira como se fosse lixo. Deixei as palavras pairarem no ar. Você fez isso, Jasmine. Você. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Você ficou parada naquela sala de estar e olhou para mim com nada além de desprezo. Eu disse: você não viu um pai. Você viu um obstáculo. Viu uma conta bancária com pulso. Você conspirou com ele. Assinou avidamente aquela petição para me declarar insano. Você queria me apagar, Jasmine. Queria me despojar do meu nome e da minha mente para poder comprar mais sapatos e dar mais festas. Eu não, sussurrou ela. Você queria, eu disse. E você não sente muito por ter feito isso. Você só sente muito por ter sido pega. Só sente muito porque a torneira de dinheiro foi fechada. Levantei-me. Abotoei meu paletó. Sua mãe acreditava em você, eu disse. Sara achava que você era forte. Achava que você era brilhante. Ela defendia você quando eu dizia que você era mimada. Dizia que você só precisava de tempo para encontrar o seu caminho. Olhei para ela de cima. Você encontrou o seu caminho, Jasmine. Você escolheu a ganância, escolheu a crueldade e escolheu um homem vazio e ganancioso porque ele refletia a sua própria alma de volta para você. Pai, pare, gritou ela cobrindo os ouvidos. O fundo acabou, eu disse. A mesada acabou. O apartamento acabou. Você queria estar no comando dos meus ativos. Bem, agora você não tem nenhum dos seus. Você vai sair deste prédio e vai aprender o que significa sobreviver sem uma rede de segurança. Virei-me para Sterling. Peça a segurança para escoltar a senhora Donovan para fora do prédio. Ordenei. E Sterling, se ela tentar me contatar novamente, se ela colocar os pés na minha propriedade novamente, trate-a como uma invasora. Não gritou Jasmine. Ela avançou agarrando a borda da mesa. Você não pode fazer isso. Eu sou sua filha. Sou sua carne e sangue. Olhei para ela uma última vez. Você era minha filha. Eu disse. Agora você é apenas uma estranha que me deve aluguel. Tirem-na daqui. 2 homens grandes em uniformes escuros apareceram na porta. Eles pegaram Jasmine pelos braços. Ela gritou. Ela implorou. Ela me chamou de nomes que nenhum pai jamais deveria ouvir. Mas eles a arrastaram para fora. Seus saltos se arrastaram no carpete. A voz dela desapareceu no corredor. E então, houve silêncio. Apenas Trey permaneceu. A porta pesada clicou fechando-se e o silêncio retornou à sala. Era um silêncio pesado. Aquele tipo que zune nos ouvidos depois que uma tempestade passa. Apenas Trey permaneceu. Ele ainda estava sentado à mesa de mogno com a cabeça enterrada nas mãos, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Ele era um fantasma na sala. Era o filho que eu protegi, o filho que eu mimei, o filho que amei demais e ensinei de menos. Deixei-o chorar por 1 minuto inteiro. Deixei a vergonha lavá-lo. Deixei-o sentar nos escombros das escolhas que havia feito. Trey, eu disse. Minha voz estava quieta. Ele estremeceu, mas não olhou para cima. Olhe para mim, ordenei. Não foi um pedido. Foi um comando. Lenta e dolorosamente ele levantou a cabeça. O rosto dele era uma ruína. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ele parecia uma criança que tinha perdido a mãe na multidão. Pai, sussurrou ele com a voz completamente quebrada. Pai, eu não sei o que fazer. Eu sinto muito. Eu sei, eu disse. Enfiei a mão no bolso interno do meu terno sob medida. Puxei meu talão de cheques pessoal. Não um cartão de crédito. Não um tablet para transferência bancária. Um talão. Eu queria que ele visse isso. Queria que ele ouvisse. Abriu. Peguei minha caneta de ouro. Escrevi a data. Escrevi o nome dele, Trey Barnes. Escrevi o valor, $10.000. Arranquei o cheque do talão. Fez um som agudo de rasgo na sala quieta. Um som de separação. Deslizei-o pela mesa polida.
Ele girou e parou bem na frente dele. Ele olhou fixamente para o papel com os olhos arregalados de confusão. Olhou para o número. "O que?", sussurrou ele. "O que é isso?" "Isso", eu disse, "são $10.000. É o suficiente para você comprar uma passagem de ônibus para fora desta cidade. É o suficiente para você ir para algum lugar novo, algum lugar onde ninguém conheça o nome Barnes. É o suficiente para alugar uma kitnet barata por 6 meses e comprar um terno para entrevistas." Ele estendeu a mão para pegá-lo, a mão tremendo. "Pai, obrigado. Eu prometo que vou." Coloquei minha mão espalmada sobre o cheque, impedindo-o de pegar. Ele olhou para mim assustado. "Isso não é um presente", eu disse, minha voz como ferro. "Isso é um empréstimo." Ele congelou. "Você me vendeu por $80.000, eu disse. "Eu paguei essa dívida para salvar sua vida. Mas agora você tem uma nova dívida. Você me deve $10.000, e desta vez você vai pagar de volta." Olhei-o direto nos olhos. "Eu não quero ver você, Trey. Eu não quero ouvir falar de você. Não quero que você venha à minha casa no Natal. Não quero que você me ligue no meu aniversário. Não até que você tenha uma maneira de me pagar de volta. Cada centavo." Tirei minha mão. "Vá", eu disse. "Vá arrumar um emprego. Um emprego de verdade onde você sue e suje as mãos. Vá aprender a ser um homem." Ele olhou para mim. Olhou para o cheque. Pela primeira vez em sua vida, ele viu um limite que não podia atravessar usando seu charme. Ele pegou o cheque. Dobrou-o com as mãos trêmulas. Levantou-se. Não disse mais nenhuma palavra. Apenas saiu da sala, me deixando sozinho. Sterling, meu advogado e meu amigo mais antigo, olhou para mim. Ele não sorriu. Simplesmente ficou de pé com uma pergunta silenciosa nos olhos. Ele tinha feito a parte dele. A guerra havia acabado. "Obrigado, Sterling", eu disse. Minha voz estava firme. "Por tudo." Ele apenas assentiu. Elijah. Era a única palavra que ele precisava dizer. Ele pegou a pasta de couro grossa, a pasta que continha a prova, o poder e a verdade, e saiu da sala, deixando-me sozinho. Virei-me da mesa, longe dos fantasmas da ganância dos meus filhos, e caminhei até a enorme janela do chão ao teto. 50 andares abaixo de mim. Washington, D.C. era apenas um mapa. Os carros eram pontos minúsculos. As pessoas eram invisíveis. Eu podia ver o monumento de Washington, uma agulha branca afiada apontando para um céu azul claro. Pensei no barulho da semana passada, a gritaria, os soluços falsos e desesperados de Jasmine, a fanfarronice vazia e patética de Marcos, o choro quebrado e agonizante de Trey. Tudo havia desaparecido agora. Havia apenas silêncio. O silêncio limpo, quieto e caro desta sala. O silêncio da vitória. O silêncio da ordem. Meu carro estava esperando lá embaixo. Eu não voltei para a casa de praia. Dante Graves provavelmente já estava demolindo minha lareira. E tudo bem. Nunca foi sobre a casa. Era sobre a memória. E eu estava levando isso comigo. Não fui para um hotel. Não fui para o apartamento vazio de Trey. Fui direto para o aeroporto. Direto para o lounge da primeira classe. Na próxima cena não estou mais naquele terno escuro e poderoso. Estou em um suéter de cachemira confortável. Estou no assento 2A. Uma comissária de bordo com um sorriso gentil está colocando uma taça de vinho na minha bandeja. Não champanhe. Não desta vez. Um tinto toscano profundo e escuro. Olho pela janela. Estou a 35.000 pés de altura. Não estou olhando para baixo para uma cidade que ajudei a construir ou para uma família que perdi. Estou olhando para cima para um oceano infinito e brilhante de nuvens brancas contra um céu tão azul que dói olhar. Estou voando para longe dos destroços. Estou voando em direção a algo novo. Minha filha Jasmine, ela estava certa sobre uma coisa. Tenho 68 anos. Sou um homem velho. Ela olhou para mim e viu alguém que estava acabado. Viu um pobre papai. Viu um ativo a ser gerenciado,
um problema a ser resolvido, um recurso a ser liquidado. O que ela esqueceu, o que todos eles esqueceram, foi a única lição vital que minha Sara me ensinou, a lição pela qual ela viveu e a lição com a qual ela morreu. Elijah, ela costumava me dizer com a mão na minha: nunca jamais confunda bondade com fraqueza. Eu deixei que eles fossem egoístas, deixei que fossem gananciosos, deixei que fossem fracos, e eu fui gentil até que eles confundiram essa gentileza, até que cruzaram a linha. Eu não fiz isso por vingança. A vingança é uma emoção quente, confusa e vazia. Eu fiz isso por ordem. Eles criaram o caos. Eles quebraram as regras fundamentais de família, de respeito, de decência. Eles cuspiram no túmulo da mãe deles. E eu simplesmente coloquei as coisas de volta em seu devido lugar. Meu filho está em um ônibus em algum lugar com $10.000 aprendendo o valor de um único dólar, talvez pela primeira vez na vida. Minha filha e o marido dela estão em um motel barato, aprendendo o valor de tudo o mais. E eu estou em um avião para a Itália, prestes a aprender a viver novamente. Os livros estão equilibrados. As contas estão acertadas. A ordem está restaurada. Essa experiência me ensinou a verdade mais difícil que um pai pode aprender. Passei minha vida construindo uma cobertura para proteger meus filhos da chuva, mas só consegui torná-los medrosos da tempestade. Aprendi que você não pode financiar uma família. Você tem que criar uma. Às vezes, a única maneira de salvar seus filhos é deixá-los cair para que possam finalmente aprender a se levantar sozinhos. Frequentemente confundimos prover para nossos filhos com prepará-los. Construímos castelos para protegê-los do frio, esquecendo que é o frio que nos ensina a valorizar o calor. A jornada de Elijah nos lembra que uma herança sem caráter é apenas uma maldição disfarçada. Você não pode comprar respeito e não pode dar resiliência de presente. Às vezes, a coisa mais amorosa que um pai pode fazer é dar um passo para trás, fechar o talão de cheques e deixar seus filhos enfrentarem a tempestade sozinhos. Somente quando a rede de segurança desaparece é que realmente aprendemos a voar. Você acha que o Elijah foi duro demais ou foi exatamente o acorda para a vida que a família dele precisava? Deixe-me saber sua opinião nos comentários abaixo.